Esta manhã tem sido muito boa. Amém. É preciso fazer voz de pregador, como costuma dizer. Não é? Eu tenho uma voz mais fraquinha, mas hoje tem sido uma manhã muito boa. Amém. Não era preciso dizer amém agora, só contar a primeira, a segunda já não tenho feito. Estou a brincar. Eu queria partilhar convosco, e o título que eu não consegui dar depois ao pastor Daniel é Muda a tua história. E nós podemos mudar a nossa história, como já foi dito nesta manhã, para Deus mudar a nossa vida. E Deus sabe todas as coisas, e me alegrei e chorei nesta manhã, não porque estou constipado, mas podia estar, mas porque Deus é fiel. Deus não falha, vai além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Ele é um Deus tão surpreendente e tão tremendo que nós nunca podemos esperar sempre a mesma coisa dele. E eu gostava de partilhar convosco em Números 13. Sobre uma passagem que eu particularmente gosto muito, que fala de 12 espias, 12 homens escolhidos por Deus, que vão espiar uma determinada terra. Mas vamos ler o texto. Peço desculpa se eu não acertar nos nomes todos, que eles são esquisitos, mas pronto, perdoem-me, está bem? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefuné; da tribo de Isacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oseias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sudi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Asser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Voxi; da tribo de Gad, Goel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E Oseias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi para aqui, para a banda do sul, e subi a montanha. E vendo que a terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não, esforçai-vos e tomai o fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, à entrada de Amate. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebron. E estavam ali Aimã, Sessai, Talmai, filhos de Anak. E Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoã, no Egito. Depois vieram até ao vale de Escol e dali cortaram um ramo de David com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram àquele lugar o vale de Escol por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel.
Depois voltaram de espiar a terra, e ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram conta a eles, e a toda a congregação mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe, disseram, fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana, leite e mel, este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os uzeus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passámos a espiar é a terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Amém? Aqui a palavra do Senhor. Perdão, esta Bíblia não é de fácil leitura, e isto hoje também não está fácil. Irmãos, aquilo que eu gostava de partilhar convosco, em primeiro lugar, é que aquilo que já experimentámos um pouco nesta manhã, que Deus é real. Amém? Para quem pudesse ter dúvidas, Deus é real. Deus nos ama. E foi falado nesta manhã também da forma tremenda como Ele nos ama, dando o seu Filho, cumprindo todo o processo que havia já ter designado no passado, onde Jesus morreu na cruz, onde morreu pelos nossos pecados, onde abriu um caminho para sermos verdadeiramente livres, sermos homens livres do pecado, sermos homens que pertencem a Deus, sermos filhos de Deus. É um Deus que, na realidade, Ele nos ama. Porque o texto começa a dizer que Deus falou com Moisés. E a mim, no princípio, antes de eu me converter, sempre me fazia confusão. Deus falou contigo? Era muito confuso para mim. E eu dizia, como é natural sempre nestas situações, estes tipos não jogam com o baralho todo. Têm um trauma mental ou alucinam, ou alguma coisa assim, porque... Mas a verdade é que Deus fala. Até que um dia Deus falou comigo e eu disse, pronto, já está desgraçado. A realidade é que Deus é real e Deus fala connosco e dirige a nossa vida e aconselha a nossa vida. E porque Ele fez o que fez, nós podemos socorrer a Ele para falar tudo aquilo que vai no nosso coração. Tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós desejamos. Deus não está como um homem ou um pai austero que está ali, que só podes falar certinho e direitinho. Não, mas Deus está disponível para ouvir o nosso coração. Desde as coisas mais certinhas às coisas mais doidas que podem passar pela sua cabeça. Sabe porquê que Ele não se zanga? Porque antes de você abrir a boca e eu abrir a boca, Deus já sabe o que nós vamos falar, o que é que nós pensamos, o que nós somos. Dele nós não podemos esconder nada. Então, diante dele, nós podemos abrir o leque, como costumamos dizer, não é? Porque não conseguimos esconder nada. Então, eu quando era pequeno, escondia algumas coisas. As minhas filhas também já apanharam essa arte de esconder algumas coisas de mim. E eu é que sou um bom inspetor e descubro quase todas. E, no entanto, diante de Deus nós não podemos esconder nada. E temos essa liberdade de poder chegar perto e desabafar, e falar, e partilhar com Deus. E Ele é bem real. E quando estamos com Ele, Ele fala connosco, como falou com Moisés, orientando a nossa vida no propósito que Ele nos deu, naquilo que nós estamos a passar, para que possamos caminhar no caminho certo, no trilho certo. Amém? Deus é real.
E era isto que eu queria deixar nesta manhã. Não é que seja muito diferente para muitos, mas Deus me impeliu a dizer. Então temos que o dizer. Não há caminho a dar, não há volta a dar. Então, para dizer que Deus é real e como Ele é real, Ele faz todas estas coisas. Como pegou no Daniel e transformou a vida dele, como pegou em muitas das nossas vidas e transformou as nossas vidas. Amém? Ele faz muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Como foi cantado nesta manhã, Ele é fiel. Ele não muda. O mesmo ontem. E isto não é conversa. É palavra em que muitos de nós sabemos este versículo de cor e que aplicamos, mas é a realidade. Ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Quer eu queira ou não queira, Ele será sempre Deus e agirá sempre de acordo com o seu coração, com a sua vontade, com o seu propósito. Amém? E porque nesta manhã eu pretendo falar das duas vertentes, a vertente de Deus e a vertente do homem, Deus não gosta de fazer o trilho sozinho. Deus por isso criou o homem e a mulher, não ficou contente de os ter perdido pelo pecado, mas logo desde então arranjou e planeou forma de alcançar novamente o homem e a mulher. Ele quer o homem e a mulher junto dele. São propriedades dele onde ele gosta de falar, de partilhar, de ser surpreendente, bem disposto. N adjetivos que queremos classificar que ele possa mudar a nossa vida cada vez mais. Ele mudará quando nós acharmos. Então, ao ver este texto, vê que Moisés recebe da parte de Deus uma ordem em que diz, envia homens para espiar aquela terra que eu já vos tenho prometido, que eu tenho prometido que vos dou. Há promessa de Deus. E Deus, quando promete, não há volta a dar. Deus não falha. Pode fazer tudo aquilo que quiser para Ele falhar, mas Ele não vai falhar. Deus não falha. É? E Deus usou Moisés, usou estes homens, em que estes homens foram escolhidos cada um como o príncipe, o principal da tribo, das 12 tribos de Israel. Poderíamos dizer que não são uns quaisquer. Podemos dizer que seriam os elegidos daquelas tribos. E se é cada um destes homens, individualmente, que a sua maneira de pensar, que a sua maneira de sentir, que a sua maneira de se relacionar com Deus, que chegam à frente para irem espiar a terra. E Deus dá-nos esta estratégia, a estratégia de como chegar e como alcançar a promessa que Ele nos dá. E a promessa e a estratégia era espiar esta terra usando estes homens. Aqueles homens que eram de elite de Israel, 12 tribos, líderes de tribos, pessoas especiais. A sua convocação foi uma grande honra, certamente para eles, pois aceitaram prontamente. Naquele momento todos os espias pareciam iguais, podendo ser considerados como exemplos de coragem, valentia, alguém super dentro da própria tribo. Deus, através de Moisés, colocou diante deles um desafio: entrar na terra, observá-la e sair, trazendo alguma amostra do seu fruto. Alguma coisa que pudesse evidenciar que aquela terra valia a pena conquistar. Que aquela seria a terra que Deus tinha ordenado. Claro que certamente que sim, mas para podermos comprovar. Depois de 40 dias, estes espias voltaram com um relatório para poderem demonstrar a Moisés. E de uma forma resumida entraram em Canaã e disseram que tudo era muito grande, mas nós somos muito pequenos. Estes homens foram, segundo, obedeceram e seguiram conforme Moisés tinha dito. E passaram lá 40 dias e fizeram o que tiveram que fazer, espiaram o que tiveram que espiar. E vieram com o seu relatório, vamos chamar assim, trazendo a Moisés tudo aquilo que tinham observado. E uma das coisas que constataram é que aquela terra era forte, em que tinha homens fortes,
homens valentes, em que era uma terra que não seria fácil de conquistar e que eles eram todos muito grandes e nós muito pequenos. Maioritariamente, era assim que aqueles homens se viam. No entanto, descobriram que a terra habitada por gigantes, entre os quais estavam terríveis Anaquins, filhos de Enac. Os frutos também eram gigantescos. Trouxeram um cacho de uvas que precisava de 2 homens para carregá-lo, além dos figos e romãs. Era tudo em grande. Todos viram o mesmo cenário, a mesma terra, as mesmas coisas. Mas os espias dividiram-se em 2 grupos. Uns viram a terra de uma forma e outros viram de outra. 10 deles viram como eu tinha relatado. Tudo é muito grande e nós somos muito pequenos. Chegaram a relatar no fim que pareciam gafanhotos, ou seja, uau, somos gafanhotos. Mas eles até se esqueceram de um pormenor. É que quando há uma praga de gafanhotos, não há ninguém que os ature. Quando estamos juntos, unidos, e com a ajuda de Deus, ninguém pode parar. Mas, essencialmente, estes 10 homens, eles colocaram os olhos na terra e esqueceram-se da promessa. E disseram que não vamos conseguir alcançar aquela terra. Mas havia 2 homens que disseram, não, nós vamos conseguir alcançar aquela terra. 2 visões diferentes. 2 maneiras de ver e de pensar. E aqui podemos constatar, de uma forma muito rápida, que uns andavam por vista, aquilo que eles viram condicionou aquilo que eles acreditavam. Eles conseguiram ver que as coisas que eles viram, tão grandes, enormes, gigantescas, conseguia sobrepor àquilo que eles acreditavam ou viviam. Enquanto os outros 2, eles conseguiam ver as coisas grandes, gigantescas, tremendas, mas eles sabiam que a promessa de Deus não falha. Não sabemos de que forma, de que maneira, como vamos conseguir, mas uma coisa sabemos, é que vamos conseguir. Não é importante a forma como vamos conseguir, porque Deus trará à nossa vida a forma de alcançar, trará a estratégia, nos impelirá a fazer daquela forma para alcançar a terra prometida. Faz-me lembrar quando o povo também alcançou Jericó. Deus deu instruções. O povo foi obediente. E de acordo com, no final, as muralhas de Jericó caem. Eram grandes, largas, estruturadas, do melhor que poderia haver naquela altura. Ainda hoje me pergunto, porquê é que o grito fez desmoronar o muro? Eu tenho a minha versão. É que o timbre da nossa voz tem poder, abala. Okay? E uma série deles a gritar, se meterem 500 mil Andreias, das minhas Andreias a gritar, eu acredito que aquilo caía cerzinhado todo. É que o muro não era perfeito, deveria de haver fendas, e a vibração, o muro que humanamente não se conseguia ultrapassar, mas isto é o meu entendimento, irmãos, não está escrito na Bíblia, é a minha, ok? A vibração daquele grito de guerra abalou aquela estrutura e aquilo desmoronou. É a minha convicção. Voltamos à realidade, ok? É a minha convicção. Deus sabe como faz as coisas. Porque podemos gritar todos juntos diante do edifício e eu não sei se ele vai cair. Mas Deus sabe onde nós podemos, de que forma podemos. Se aquele muro teria falhas ou não, e aquela seria a forma daquele muro gigantesco também poder cair. Muro que andavam cavalos e carros e por aí adiante, era enorme, bem estruturado. Como é que só depois daquelas voltas todas, conforme Deus disse,
tudo tem um propósito e Deus sabe qual é a estratégia para alcançar aquilo que para nós é impossível, mas Deus sabe como é que podemos alcançar o impossível. É? Todos viram o mesmo cenário, a mesma terra, as mesmas coisas, mas os espias dividiram-se nestes dois grupos. 10 incrédulos e outro grupo de 2 espias crentes. 10 espias que disseram que não poderiam conquistar a terra, porque os seus moradores eram de elevada estatura, enquanto outros 2, Josué e Caleb, declaram que poderiam conquistar na segurança, na confiança que tinham em Deus e com a sua ajuda. O grupo dos 10 espias incrédulos estavam firmados em sua visão física, como mencionámos, na sua vista, e os que viram o que viram foi determinante na condução das suas decisões. O outro grupo dos 2 espias estavam firmados na fé que têm em Deus. Uns andavam por vista, outros andavam por fé. E esta é a grande diferença. Quando nós olhamos para as coisas e vemos as coisas como são e não no enquadramento de Deus, e outras é quando no enquadramento nós conseguimos perceber que aquilo não é suficiente, grande, tremendo, enorme, para o Deus maravilhoso e gigantesco que criou o céu e a terra que nós temos. Deus cumpre a sua promessa. Aqueles que disseram que não poderiam conquistar a terra, não a conquistaram. Esta é a realidade dos factos. Quem disse que não era capaz e que não confiava, não alcançou a promessa. Quem disse que eles eram enormes e que nós não conseguimos, talvez na sua força não conseguissem, mas na força com Deus iriam conseguir. E estes homens não alcançaram. Não conseguiram entrar na terra. Mas os outros 2, depois de aproximadamente 40 anos a andar do deserto de um lado para o outro, e deixe-me usar esta expressão, e coitados, não tiveram culpa nenhuma. Deixe-me usar outra expressão, que tiveram que gramar uma série de anos à conta de outros 10 que... Estes homens tiveram 40 anos a andar no deserto de um lado para o outro, quando estavam firmes no propósito. Segundo o nosso senso de justiça, eles deviam ter entrado, os outros não é? Logo na hora, então está resolvido. Mas Deus sabe como é que faz todas as coisas. E Deus, trabalhando desta forma, Ele consegue criar a nova geração que vem alcançar aquela terra. Caleb e Josué. Josué que vem a ser o capitão, vem a ser o homem que vem substituir Moisés, aquele que se levanta, não, aquele que Deus levanta, de uma forma tremenda, amém? E Caleb, que eu adoro este homem, que eu só de imaginar que este homem tinha a mesma vontade, passado 40 anos, não era capitão, teria lá as suas responsabilidades na sua tribo, mas tinha a mesma genica, a mesma vontade. Eu até costumo brincar com isto e dizer, ele até de muletas foi, aleluia, que me aparecesse um à frente, que ele despachava-os todos. Porque Deus tinha prometido que aquela terra era para ele, e ponto final, parágrafo. Mesmo que fosse como já tudo, tu sabes como é que são aqueles velhinhos a andar, não é? Nem que fosse assim, e com o pau neste lado, toma! Ele tinha a mesma vontade, a mesma motivação, porque sabia que Deus iria lhe dar aquilo que tinha prometido. E este é o fato de podermos mudar a nossa história ou não. De que lado é que nós estamos? Com a mesma determinação, com 80 anos. Tem aqui alguém de 80 anos? Ok, pronto, está bem. Mas com a mesma determinação, ainda podermos chegar com a mesma vontade, com o mesmo propósito, porque Deus diz, Deus vai fazer, e eu estou aqui. Eles que venham. Parece que quando eu estava a ler as minhas histórias da Asterix, havia lá sempre um velhote que, deixe-me usar aquela expressão que a gente molhava a sopa. Pim! Passava um pim! Ok? Seja como for, nós sabemos que Deus é fiel.
E a questão é de que lado é que nós queremos ficar? Que lado é que a nossa mente se vai fixar, o nosso coração se vai fixar? Do lado daqueles que veem as coisas e ficam aterrorizados, paralisados e dizem, não conseguimos. Ou do lado daqueles que olham, veem, percebem que a coisa é grave, grande, mas ficam firmes na promessa que Deus deu e que vão alcançar aquilo que Deus prometeu. Esta é a grande questão nesta manhã. Nós podemos mudar a nossa história para que Deus possa mudar o resto. Parece um bocado contraditório até aquilo que um bocado que o Daniel falou, o pastor Daniel falou, mas não é. Ele teve que fazer a parte dele para Deus fazer o resto. Nós tivemos que fazer a nossa parte para Deus fazer o resto. Deus não faz algo de novo em nós, não muda a nossa vida, se nós não chegarmos perto e dizer, Deus, independente da nossa condição, seja o que for, até podes não ter um rótulo muito conhecido, mas o teu coração por dentro pode estar estraçalhado, pode estar destruído, só Deus sabe. E podes não ter grande rótulo, mas só quando nós chegamos diante de Deus, dizer, Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso que perdoes os meus pecados, eu preciso que mudes a minha vida. Aí Deus começa a fazer. Aleluia. Porque Deus não viola. Cabe-nos a nós mudar o primeiro passo para mudar a nossa vida, mudar o curso da nossa vida e começar a perceber que Deus tem prometido e que Deus o fará, sempre o fará. Man. E de que lado é que nós queremos ficar? Man. Este é o desafio desta manhã. Eu gostava que pudéssemos orar e pudéssemos pensar sobre isto. Para que Deus nos ajude a escolher o melhor lugar, o melhor lado. É. E esta é a pergunta. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos pensar um pouco para nós e com Deus. Como eu costumo dizer quando estou com Deus, agora sou eu e tu, mano a mano. Somos só nós dois. Aqui eu não posso desabafar tudo e dizer aquilo que me passa na alma. Os meus sorrisos, as minhas lágrimas, as minhas vontades e tudo aquilo que eu sou. Que sou o que sou e que tens-me ajudado a mudar dia após dia. E eu quero continuar a mudar a minha história. Eu gostava que pudéssemos pensar seriamente para contigo, tu e Deus. Esquece o auditório, esquece quem está ao teu lado. E ser sincero contigo próprio. De que lado é que tu tens de estar? O lado de quem vê as coisas e diz, não vamos ser capazes? Ou do lado em que vês as coisas e dizes, juntos, eu e tu, Jesus, vamos passar, porque tu tens prometido. Deus quer provocar esta mudança na nossa vida, na nossa maneira de pensar. Porque o Deus a quem servimos e quem amamos é inesgotável, infinito, tremendo. Vamos deixar Ele mudar o nosso coração e a nossa maneira de pensar, renovar a nossa mente pela Sua palavra, pelo Seu Espírito, pelo aquilo que Ele entender em fazer. E o desafio certo e que já entendestes é que se estás no lado em que Deus não é o maior,
Esta é a manhã de tu dizeres: Deus, ajuda-me. Ajuda-me a ver como tu vês. Ajuda-me a colocar os meus olhos em ti, na tua promessa, nas tuas promessas. Porque tu és aquele que trabalha em favor daqueles que o amam. Mas também estás nesta condição. Faz tu a tua oração para com Deus nesta hora. Deus, eu quero mudar a minha história. Eu não quero ser mais aquele que olha para e se atemoriza e não vê saída. Deus, mas eu quero ser aquele que é do lado em que olho pela fé. E sei que vou alcançar, porque tu és comigo, aleluia. Tu me libertastes para ir além daquilo que eu penso ou até daquilo que eu imagino, com a tua colaboração, com o teu poder e com a tua ajuda. Deus, muda a minha maneira de pensar, muitas vezes limitada. E abrir a mente para aquilo que Deus quer fazer. Faz a tua oração. Diz: Deus, eu quero mudar a minha história. Eu sei que quando tu começas a trabalhar em mim, eu não fico mais igual. E me irás ajudar a alcançar. Pai, nesta tarde, nesta manhã, aliás, não há nada que esteja oculto diante dos teus olhos sobre a nossa vida.